Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 8 de junho de 2016. E nesse horário, né, das 5h30, nós estudamos essa obra, Dramas da Obsessão, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Nós estamos estudando a parte terceira, né? A parte terceira desse livro, que é a terceira parte, estamos no capítulo 3. Deixa eu só colocar aqui, né? Capítulo 3, se eu não me engano, que eu tirei da página aqui. É, capítulo 3. Terceira parte, capítulo 3. Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo, vamos elevar nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, agradecendo todas as bênçãos que todos nós recebemos sempre, porque o Pai não desampara nenhum de seus filhos, e rogar ao Pai que nos dê ombros fortes para que a gente possa continuar nossa caminhada, enfrentando os obstáculos que vierem a surgir, mas também pedindo a bênção, a proteção, o conforto, o consolo para os nossos irmãos mais sofridos, e são muitos, 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 que são mais sofridos, muito sofridos, né? Que eles possam, Senhor, ser amparados pela sua infinita misericórdia, para que possam ter forças de se reerguerem, continuarem a sua caminhada, na certeza de que tudo está certo, e que eles não estão sós, que isso é o mais importante para aquelas pessoas que estão passando por situações muito difíceis, é saber que nunca estiveram, não se encontram hoje e nunca estarão sós. Que o Senhor envia sempre um irmão abençoado para auxiliar aquelas pessoas. Mas para isso é preciso elevar o pensamento ao alto e rogar por essa proteção. Pedir a Deus, né, forças, coragem, né? E o Evangelho do Senhor é a nossa bússola. É através desse Evangelho que receberemos a ajuda, o consolo e o conforto e a proteção. Então, que esses irmãos tenham certeza disso. Eles não estão sozinhos. Jesus sempre esteve ao nosso lado. E o Pai peregrina junto conosco. Então, Pai, nesse momento, te pedimos amorosamente que nos permita iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Vamos lá, gente. É, aqui é aquele caso do Dr. Bezerra, que atendeu um pedido do Antônio de Pádua para socorrer uma jovem recém-casada que está tendo um parto muito difícil e ela está na casa dela, né? Não foi para o hospital, e ele já falou o porquê, que naquela época havia uma série de preconceitos, né? Em relação a isso. O normal era as mulheres fazerem o parto em casa, isso causou, ao longo da história, né, muitas mortes, não só das mães, como também das crianças. Havia todo um preconceito, um pudor excessivo, né? Então, as mulheres, as famílias preferiam chamar a parteira para resolver o caso. E a parteira, muitas vezes, que fazia? Ela tentava ao máximo. Até porque, se logo que ela pegou o caso, ela observasse que podia colocar em risco a mãe ou a criança, ela não falava logo. Se ela falasse, ela perdia a freguesia. Ela perdia a freguesia, né? Então, como ele diz aqui, doutor Bezerra, preferiam-se, assim sendo o concurso ajuda de curiosas, quer dizer, parteiras, certamente experientes e hábeis para os casos normais e fáceis, mas absolutamente ineptas, mesmo para reconhecer o perigo e reclamarem o médico a tempo nos casos graves, né? Então, muitas vezes, ela não chamava, não, ela esperava que ela dissesse assim: olha, tem que levar para o médico.
E eu dizia, mas você não é parteira, você não tem experiência. Então, na próxima, não chamavam ela. Então, para não perder a clientela, ela ia até o extremo. Só dizia mesmo quando não tinha mais jeito. E aí, quando conseguia um carro, uma carroça para levar a mulher, ela não resistia e morria no hospital. O doutor Bezerra vai dizer uma coisa aqui também muito interessante. Eu estou no sexto parágrafo, é o parágrafo anterior aonde a gente vai começar a aula. Ele diz o seguinte, que esses problemas dessa calamitosa mortandade de parturientes chegou a atingir, né, ele diz aqui, problemas cujos reflexos, era um problema, o número de mulheres jovens que morriam era muito grande, né? Então, esse problema, cujos reflexos atingiram até as preocupações de além-túmulo. No plano espiritual, eles começaram a ficar muito preocupados também com o número de mulheres que morriam, pois nem sempre os casos de morte dos parturientes era referente a alguma expiação ou algum resgate, e que os rigores do Código Penal terreno foram, com o tempo, removendo. Então, a própria sociedade, com o tempo, foi percebendo também que estava um número muito grande de mortes. Essa preocupação do plano espiritual também atingiu a sociedade terrena. E aí, né, a sociedade, os legisladores, os deputados, senadores, os governantes, começaram a tornar o Código Penal mais rigoroso, né? Então, começaram a exigir das parteiras certificados, cursos, tá? Para as assistentes comuns do caso. E os hospitais começaram a se espalhar, né, mais para o interior, e tratando de humanitários internações e assistentes constantes próprias gestantes. Mas ainda hoje, em 2026, em algumas regiões do nosso país, ainda há carência de bons hospitais e também existe, para muitas mulheres, a falta de oportunidade de fazer um bom pré-natal, né? Lá do interior, tem mulheres que só vão para o hospital na hora de ter o neném. Não fazem o pré-natal, o que também é preocupante, porque a pessoa pode estar apresentando um problema e só ser detectado na hora do parto. Então, estamos em 2026, mas ainda vemos no nosso país muitas mulheres morrendo, jovens, porque não fizeram um pré-natal, porque perto de onde ela mora não tem um hospital, e muitas ainda se valem de parteiras. Tá? Ainda se valem de parteiras. Mas hoje, para você ser uma parteira, você precisa ser certificada. Ser certificada. Mas ainda existem as curiosas. O nosso país é muito grande. Tá? Então, ainda existem muitas mulheres que não têm nenhum tipo de atendimento durante sua gestação. Só vão bater no hospital quando está para nascer. E, às vezes, a coisa é complicada, né? Mas é o problema. Aí, aqui no parágrafo 7, nós vamos começar a aula de hoje. O caso de Angelita, porém, era desses, que, examinando de início, seria reconhecido como dos passíveis da intervenção denominada cesariana. Até foi visto aqui, na aula anterior, que o caso dela, né, é até no quinto parágrafo, diz assim, não que aquele parto da Angelita fosse dos mais laboriosos, dos mais trabalhosos e difíceis, não eram. Caso anormal ou excepcional, dentro da cirurgia ginecológica da época. Então, não era um caso tão grave, tão difícil o caso dela, se ela estivesse no hospital, atendida por um médico. Então,
dentro do hospital, atendido por um médico, o caso dela não seria muito grave. Poderiam até fazer o parto dela com uma certa facilidade. Mas não era. Ela não estava no hospital, não tinha um médico com ela que realmente pudesse atendê-la, entendeu? E aí é que ele diz, né? Mas a falta de um cirurgião ou médico ginecologista, no momento preciso, para tentar resolver possíveis surpresas, causara a normalidade e o desastre, os quais bem podiam ter sido evitados desde o início da gestação. O caso dela poderia ter sido evitado o problema se ela tivesse feito um pré-natal, né? Se ela tivesse sido atendida por uma assistência médica eficiente, mas não foi. Aí o problema foi se agravando, se agravando. Então, o doutor Bezerra diz aqui, ela precisava, na realidade, de uma cesariana. Tratava-se de uma organização genital frágil, incapaz, a qual requereria de um médico atenções especiais para uma decisão não cercada de anormalidades. Então, ela precisava de uma cesariana. Tá? E como ela não fez pré-natal, tudo foi se agravando. Né? Aí ele diz aqui, em chegando à Câmara, né, o lugar onde ela estava, onde o drama cirúrgico se desenrolava, percebi, diz doutor Bezerra, enternecido, que meu pobre colega terreno, quer dizer, o médico que estava atendendo ela, envidava todos os esforços. Ele estava fazendo de tudo, o médico, para levar a bom termo o seu dever, desdobrando-se em habilidades para salvar a jovem mãe, já que não mais seria possível operá-la de modo a salvar também o nascituro bebê, cuja morte intrauterina se verificara com a aspereza da operação. Então, o tratamento que ele estava dando à Angelina, a Angelita, acabou por fazendo provocando o quê? A morte do bebê. O bebê morreu, né? Ele estava preocupado em salvar a moça, ele tentou salvar os dois. Não deu, ele tomou a decisão. Mas deixou que a criança morresse e salvou a mãe. Vamos pegar o livro dos Espíritos, eu esqueci de falar antes, mas eu sempre falo, né? Quando a gente fizer um estudo desse, sempre deixa o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médios por perto, que a gente pode usar. Vamos pegar o livro dos Espíritos, vamos abrir na questão 359. 359, todo mundo aí. Sempre deixando essas obras básicas perto, quando a gente for estudar. 359. A 359 está na parte segunda, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. 359. Olha a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Dado o caso, pergunta atualíssima, tá, gente? Avisa ao Congresso do Brasil. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, dela haverá crime em sacrificar-se a primeira, quer dizer, há crime em sacrificar a vida da criança para salvar a vida da mãe? Essa é a pergunta de Kardec. Se não dá para salvar as duas, será um crime deixar que a criança morra para salvar a mãe? Olha a resposta dos espíritos. Inclusive, a gente tem que fazer uma correçãozinha aí numa palavra, tá? Diz assim: preferível esse sacrifique o ser que ainda não existe. Não, não é esse não existe. Porque o ser existe. É o ser que ainda não nasceu. Então, risca a palavra existe e bota nasceu. Que o ser existe. Tanto existe que o coração dele bate no útero da mãe. Não é assim? Quando a mulher vai fazer o pré-natal, o médico não vê os movimentos da criança, movimentos físicos da criança.
Ele escuta as batidas cardíacas da criança. Inclusive, a criança pode ser até operada da barriga da mãe, no ventre da mãe. Hoje em dia se faz cirurgia do feto à torta e à direita. Então, esse ser existe. Então, é aí, ó, que ainda não nasceu. Então, preferível esse sacrifício, sacrifique o ser que ainda não nasceu, a sacrificar-se o que já existe, o que já está aqui, o que já está encarnado, na realidade, né? A sacrificar-se o que já está encarnado. É o melhor a gente colocar. Isso aqui deve ter sido um probleminha aí de tradução. Né? Então, a resposta do Espírito é essa. Preferível se sacrifique o ser que ainda não nasceu a sacrificar-se o que já está encarnado. Então, a doutrina diz, se não houver condições de manter a vida da criança e da mãe, sacrifica-se a criança que ainda não nasceu para dar chance de vida, de continuar a sua vida para a mãe. Então, quando uma criança de 9 anos está grávida e o médico diz é muito perigoso esta gestação, a continuidade dessa gestação, a criança tem chance de morrer, sacrifica-se o que ainda não nasceu. Por quê? O que já está encarnado tem prioridade. E sendo a palavra do médico, porque também né, dito assim, tem que se ver, observar bem, sim, sim. Mas perante a palavra do médico, que dúvida você vai ter? O curioso, o que não é médico, tem mais conhecimento do que o médico? Claro que não. Se o médico diz, não dá para levar essa gravidez, uma criança de 9 anos, 10 anos, ela não tem os órgãos dela, os órgãos internos não estão preparados para isso. Ela pode vir a morrer? Tem uma chance? O livro dos Espíritos dá a resposta. Dá a resposta. Essa resposta foi dada em 1857 e ratificada em 1860. E hoje ainda temos pessoas dizendo, né, discutindo o que não tem nem o que discutir. Então, agora vamos olhar também a questão, volta um pouquinho, 344. Mantenha aí o livro dos Espíritos. 344. Olha a pergunta. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, essa união da alma ao corpo ainda não é total, percebeu? Ainda não é total. No caso da mãe, essa união já é total. Entendeu? A união, no caso da mãe, já é total. Mas aqui, ela começa, mas só se completa quando a criança nasce. Então, você salva a mãe, sacrifica um ser que ainda não nasceu, e a união dele, da alma, do espírito com o corpo, ainda não está completa. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até os instantes em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta, quando ele nasce, anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Aí a união é completa. Então, a criança, o feto, enquanto ainda não nasceu, a sua alma ainda não está completamente unida ao corpo. Em caso de escolha, os espíritos dizem, dá preferência ao ser que já está encarnado, que a união da alma e do corpo dele já está completa, do que ainda não nasceu. Resposta lógica não é para estar discutindo. Não é para estar discutindo. Continuamos aqui com o doutor Bezerra de Menezes. E aí ele vai falar como muitas vezes se faz esse aborto. Porque é um aborto, não é um aborto. Tem que sacrificar aquele que não nasceu ainda.
mas o corpo dele está lá dentro do ventre. Às vezes, no caso aqui, ele já estava até morto, né? Porque ele diz aqui, já que não mais seria possível operá-la de molde a salvar também o nascituro, cuja morte intrauterina se verificara. Então, já estava morta a criança, com aspereza da operação. A operação que ele estava fazendo para tentar tirar a criança, já tinha matado a criança. Então, ele diz aqui, é até meio pesado, né? Ele diz aqui, a intervenção acerba, difícil, não mais podendo ser a cesariana, em vista da indecisão e se reclamar a presença do médico, demoraram tanto para achar o médico que não dava mais para fazer cesariana. Somente fora realizável com despedaçamento do entezinho, do feto, né? Que houvera de sofrer trepanação e esmagamento do crânio, esquartejamento. Nenhuma cesariana foi possível fazer. Tinha que tirar fórceps, né? De uma forma muito dura. Em impressionantes condições. As condições ali eram péssimas para o médico. Uma faixa luminosa, porém cintilante, quais raios de eflúvios celestes, incidia sobre a cena trágica provinda do alto. E vultos angelicais, não apenas integrantes da falange de Antônio de Pádua, mas obreiros comuns e permanentes da beneficência, destacados para a cabeceira de enfermos, pois as leis da criação provém sabiamente, quer dizer, é, provém, né? Oferece sabiamente, tenta prover, né? As necessidades gerais do universo, não esperando súplicas humanas para atendê-los. Quer dizer, os espíritos não ficam esperando você pedir ajuda. Eles, em casos assim, eles vêm, tá? Mas aceitando-os gratamente como veículos. Esses espíritos aceitam, né, essa tarefa como veículos para o seu acréscimo de misericórdia. Permaneciam ali vigilantes, dispostos a uma sagrada assistência. Compreendi, não obstante, que soltou Bezerra de Menezes, que ameaçava Angelita aniquiladora hemorragia interna a que lhe não seria possível resistir fisicamente. Ela estava com uma terrível hemorragia e ela não estava dando demonstração de que ia resistir a essa hemorragia. Os obreiros invisíveis presentes haviam sustido a ameaça dela. Quer dizer, eles tinham conseguido evitar a morte dela até aquele momento. Contudo, medidas mais enérgicas seriam devidas ainda. E compreendi também, malgrado meu, doutor Bezerra, né? Dizer, eu compreendi, apesar de não ter gostado, né? Não ter gostado, que dos 3 longos dias de espera, ela ficou 3 dias de sofrimento do parto. Na indecisão da procura de um médico para a intervenção urgente que se fizera necessária, resultara para a jovem mãe o despedaçamento de tecidos em órgãos internos muito melindrosos, tais como a bexiga ou óvulo urinário, os canas renates. Ela ficou 3 dias em agonia. Isso tudo acabou o quê? Lesando vários órgãos internos. Enquanto que músculos e tendões dolorosamente comprimidos durante a gestação penosa, a inércia do nascituro, que não conseguira fazer o próprio movimento para nascer, né? E a violência da operação para retirar os pedaços do feto, ameaçavam inutilizá-la para sempre. Ela poderia, se sobreviver, não poder mais ter filhos, né? Ter que tirar o útero, ovário, aquela coisa toda. Intervim, então, aí doutor Bezerra disse, intervim, valendo-me dos recursos psíquicos aplicáveis no caso, servindo-me na medicina astral de fluidos e essências, raios, gases e energias. Gases, não é gás, essa gase, não, é os gases lá do plano espiritual, né?
e energias cuja aplicação nos tecidos orgânicos da criatura encarnada serão sempre passíveis de resultados excelentes. Então, ele começou a usar, né, os recursos do plano espiritual para tentar salvar a vida da Angelita. Né? Então, ele vai tentando aqui também. E conjurei, assim, quer dizer, remediou o perigo da hemorragia, anulando a possibilidade de um desenlace que se deveria realizar, em verdade, muito mais tarde. Tá? Ela poderia morrer naquele momento. Ele conseguiu evitar que ela morresse naquele momento, durante a cesariana, que nem era cesariana mais, né? Ele conseguiu. Mas ele diz aqui que a morte dela vai acontecer, tá? Vai acontecer. Muito mais tarde. Quer dizer, dali a um tempo. Não vai dar para escapar. Tá? Mas naquele momento ele conseguiu sustar. Reanimei ainda os fluidos vitais ou nervosos da paciente. Enxertei-lhe porções adequadas de plasma, extraídas da boa vontade da fiel Sarita, que era aquela amiga católica, estava lá em prece. Então, ele tirou o ectoplasma da Sarita e colocou na Angelita, que prosseguia em orações. E infiltrei-lhe valores magnéticos tonificantes do coração, do cérebro e da circulação venosa, com atuações ativantes do sistema nervoso, fazendo-os mansa e sutilmente penetrar pelos poros da enferma, qual se milhões de celestes agulhas portadoras da essência da vida lhe pudessem ser introduzidas nos orifícios da pele a fim de atingirem os locais necessários. Olha o socorro que a espiritualidade faz, mesmo sabendo que há um grande risco dela morrer. Mas tenta-se de tudo, né? Porque só Deus sabe, na verdade, o momento que a pessoa deve morrer. Então, tudo que for possível fazer, a espiritualidade bondosa faz. Porque a última palavra é do Senhor. E ninguém sabe quando será. O médico ou o espírito desencarnado, já cônscio de deveres e responsabilidades, se o desejarem, verão o corpo humano destituído até mesmo da sua armadura de carnes e músculos, contemplando de preferência as vísceras, a rede de nervos ou as artérias. Quer dizer, ele fala do médico que é médium, né? E do desencarnado. O médico que é médium tem essa oportunidade, às vezes. As artérias, a circulação do sangue, os ossos, tudo ou aquilo que seja mistério examinar. Para ele, a pele, o médico médio e o desencarnado, a pele que recobre o corpo humano não existirá. Ou também será um rendilhado tênue, qual tecido denominado filó. Todo mundo conhece o que é o filó, né? E os poros, então, serão visíveis, quais orifícios de um favo de mel. Então, o médico encarnado que é médio, o médico desencarnado, né, tem essa oportunidade de ver. Daí a facilidade da minha intervenção psíquica. Doutor Bezerra, além de ser médico, está desencarnado. Então, ele tem essa possibilidade, né? Daí a facilidade da minha intervenção psíquica, tonificando os órgãos da paciente com os produtos medicinais do laboratório e do plano astral, enquanto o cirurgião terreno concluía a sua terrível tarefa, depondo em vasilhame caseiro, numa bacia normalmente, os despojos sanguinolentos do infeliz produto que seria o primogênito do Natal, do casal, do feto, né? Que ele foi tirando os pedaços. Se em todo esse drama terrível, acerbo terrível, não se distendessem os ecos expiatórios do efeito de remota causa existente do pretérito de ambos os esposos, e também no nascituro. Então, a gente está vendo aqui, né? Também há, nesse caso da Angelita, do marido do bebê, um problema expiatório.
um problema que envolve questões de vidas passadas envolvendo esses três, tá? Além desse drama terrível que é aquela cirurgia que ela está passando, ainda tem por detrás de tudo isso uma história em vidas passadas. Capítulo 4. Pelas 8 horas da manhã, cessara o melindroso trabalho. Higienizara-se o quanto possível a enferma, que jazia prostrada ainda em profundo desmaio, estirada em seu leito, qual cadáver que deveria baixar a sepultura. Ela estava quase num coma, né? Num coma. Compreendi propício à sua recuperação fisiológica aquele prolongado delíquio. Então, ele percebeu que era bom para a recuperação dela esse desfalecimento, né? E não me afligi por seu estado, nem procurei despertá-la. Aquele pobre espírito da Angelita, de recém-casada, necessitaria realmente do reconforto moral e espiritual, pois que se tornava evidente que ingressava numa fase de testemunhos e expiações. E eu, doutor Bezerra, vira que as angelicais crianças do varão espiritual Antônio de Pádua, né? Aqueles espíritos, né? Lembra que mantêm a forma de criança, mas fazem parte da falange de Antônio de Pádua? Haviam arrebatado o espírito de Angelita para o espaço, certamente a fim de aconselhá-lo, infundir-lhe coragem e esperança. Durante o torpor físico, ela estava quase no estado de coma. Então, eles levaram o espírito dela. Preferi, então, examinar as condições morais das criaturas que cercavam a minha pobre doente. A doutor Bezerra vai analisar quem está ali em volta dela, família, amigos. E constatei que no interior da casa, onde um como sudário de opressões pesava, uma grande tristeza, né? Alípio, o jovem esposo, continuava sentado em sua cadeira de balanço, insônia, os olhos vermelhos de chorar, o coração estorcido por um desalento esmagador. Ao seu lado, um grande cinzeiro. Olha aí a nossa palestra. Um grande cinzeiro, transbordante de ponta de cigarros inaproveitadas, atestava as horas de excitação que trituraram seu sistema nervoso. Era viciado, fumante, completamente alterado do momento em que dele me aproximei, ao passo que em outras dependências, a genitora de Angelita, a mãe dela, blasfemava por entre lágrimas e inconformações, acusando a providência, quer dizer, acusando Deus, em quem não cria. Ela estava acusando Deus, em quem ela não acreditava, pelo insucesso da filha, enquanto maldizia do cirurgião, que a houvera maltratado tanto. E as irmãs da enferma e algumas vizinhas prestativas, apavoradas, estarrecidas ante os acontecimentos, não atinavam, não sabiam com o que dizer, quedando-se todas em respeitoso silêncio. Então o marido estava lá prostrado, fumando cigarro um atrás do outro, altamente nervoso, o que tinha arrebentado com o sistema nervoso dele. A mãe, que não acreditava em Deus, estava na cozinha, né? Xingando, acusando Deus, porque ela não aceitava que Deus tivesse, esse Deus, né, essa providência, tivesse feito isso com a filha dela, que a filha dela era inocente, não merecia isso. A irmã e as vizinhas, prestativas, né, apavoradas, estarrecidas, não sabiam o que dizer. Só uma estava realmente fazendo alguma coisa. Era a Sarita, que era amiga católica, que estava em prece. O resto, ninguém rezava. Um estava desesperado, largado, a mãe revoltada, e as outras vizinhas e amigas lamentando num silêncio, mas não atinavam com o que dizer, né? Então, a gente vê a situação aqui altamente delicada, uma situação muito triste, né? E que a gente vai continuar
lendo semana que vem, que nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, e a gente quer continuar, mas não dá, né? A gente vê que tragédia terrível, né? Mas, gente, vamos analisar friamente. Isso não é uma coisa que a gente não veja hoje. Há muito disso por aí. Há muito disso por aí ainda. Muito, muito, muito mesmo, né? Então, semana que vem, dia de 15, nós vamos começar o segundo parágrafo. Quando diz assim, entremente, é o segundo parágrafo do capítulo 4, tá? Capítulo 4 da terceira parte. Segundo parágrafo, começa assim: entremente na Câmara de Angelita, dia 15/6/26. Realmente uma tragédia terrível, né? A gente também vê muito isso, né? Quando muitas famílias, ainda, apesar de ser um absurdo, levam suas filhas que estão grávidas, ou não é verdade ainda, nesses consultórios clandestinos para fazer abortos, né? E aí, porque, apesar que o SUS até, né, faz, em alguns casos assim, de gravidade extrema, eu inclusive vi uma declaração do diretor do SUS. Ele disse assim, não sei se ele vai conseguir manter, mas ele disse assim, mesmo que essa lei que estão querendo fazer por aí passe, né, de deixar crianças com risco de vida, obrigar crianças com risco de vida a manter a gestação até o final, ele disse: o SUS vai fazer a cirurgia. O SUS vai fazer a cirurgia. Foi o diretor, o presidente lá do SUS que declarou isso, né? Mas a gente vê em muitas famílias muito pobres do interior do país, aqui por aqui também, mas é mais no interior, né? A gente vê muitas mulheres, não é só criança, muitas mulheres que já têm 4, 5, 6, 7, 8, 10 filhos, e quando engravida novamente, tentar fazer um aborto. Né? A gente vê isso. Porque não tem mais condições de criar esse filho, não tenho pílula, o marido não me respeita, o marido, né, que tem essa coisa, né? O marido não me respeita, não vê, o médico já falou que não pode, eu faço tabelinha, mas ele não respeita aquela coisa toda. E muitas mulheres não podendo mais, ou até o marido diz, se livra desse que eu não quero saber. Vão buscar a curiosa e morrem. Às vezes numa cama, de um barraco, sei lá, do fundo de quintal, fazendo um aborto desse. Então é uma coisa triste, mas que a gente ainda encontra nos dias atuais, 2026, século XXI. Se isso acontece aqui no Brasil, imagina nesses países muito mais pobres. Como não deve acontecer? Como terrível deve ser, né? Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por esses esclarecimentos. Vamos pedir a Deus que abençoe essas mulheres, conforte essas mulheres que passam por essa dificuldade terrível, né? Suas famílias, essas crianças que não conseguem nascer. Que Deus envolva todos com a sua infinita misericórdia, consolando, amparando, sustentando, que é uma dor terrível, um sofrimento terrível que esses espíritos às vezes passam, né? Como ele falou também, às vezes não é nem caso de expiação, é questão de falta mesmo de recurso, né? E as pessoas, coisas que aconteciam lá na época de Kardec, e ele fala, né, que muitas vezes não era nem expiação. Hoje, às vezes, continua. Às vezes nem é caso de expiação, é caso de falta de recurso. Então, ainda continua sendo um caso de calamidade pública. O número de mulheres que morrem nessas condições, mulheres de todas as idades, né? Então, que Deus tenha piedade dessas almas, que Deus as envolva na sua infinita misericórdia e que a gente possa, de alguma maneira, né, com as nossas preces, confortar esses espíritos, né? E fazer a divulgação, falar da necessidade da mulher, fazer o pré-natal, né? Porque tem muitas mulheres que, por ignorância, não vão buscar o pré-natal. Apesar de, próximo da casa dela, ter um posto de saúde, onde ela poderia fazer. Mas ela diz, deixa pra lá, é besteira. Então, muitas não vão por ignorância.
porque tem um posto de saúde próximo onde ela poderia fazer o seu pré-natal. E ela não faz. Ignorância? Preguiça? Eu não sei. Mas a maioria acredita por ignorância. Deixam de fazer o seu pré-natal. E a gente tem que falar sobre isso. Vá fazer o pré-natal. O posto de saúde oferece. Tem a clínica da família. Então, pelo menos aqui em Petrópolis tem bastante, no Rio também tem. Então, vá, vá, vamos fazer essa divulgação, porque isso é muito importante e salva vidas. E evita muitas dores. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Gente, hoje temos a nossa palestra pública, né? Que vai tratar das consequências da dependência química no corpo físico e no espírito. Mandei para vocês o link, o cartaz. Eu espero poder contar com a presença de vocês na nossa palestra, que é um tema muito importante e todos nós precisamos estar em alerta, em vigilância quanto a isso, porque ninguém aqui está blindado contra um problema desse. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que o Senhor continue a nos amparar.